Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Abstract. Meu nome é Luiz Otávio Matsuda, eu sou o coordenador do curso de Fisioterapia da Unidade e hoje estaremos aí com duas pessoas especiais, que é a professora Francine e a professora Laureana, que estarão falando sobre o sistema nervoso autônomo e o nervo vago. Você sabe o que é isso? Professora Francine, poderia se apresentar, falar um pouquinho sobre esses assuntos? O sistema nervoso autônomo, ele é um sistema que a gente basicamente não pensa para realizar as funções. É um sistema automático, um sistema involuntário, que ele consegue manter uma homeostasia no nosso corpo e com que as coisas, toda a circuitaria, a maquinaria, tanto cerebral quanto fisiológica do nosso corpo, consiga se manter em equilíbrio. E assim, a gente vê hoje, né, muitas pessoas estudando o nervo vago, né, a área da neurociência ela é muito vasta. E aí um assunto que surge, que o pessoal fala, eu estou fazendo um tratamento e estão estimulando o nervo vago. O que seria esse tal do nervo vago, professora Laureana? Então, o nervo vago, ele é um componente, né, do nosso sistema nervoso também, nosso sistema nervoso autônomo, e ele é aquele componente que acalma, né, é o componente que nos traz a calma, que nos coloca justamente nessa homeostase que a Francine falou, nesse equilíbrio. Então, através da estimulação do nervo vago é onde a gente consegue fazer essa modulação, né? Existem técnicas, né, de estimulação que são uma técnica invasiva, que necessita de uma cirurgia, mas existe também uma técnica que não é invasiva, que ela funciona por estimulação através da pele, né, do contato da pele, e até mesmo por outras ferramentas, como por exemplo massagem, alguns tipos de exercício, a própria yoga, por exemplo, ela é bem benéfica e pode estar manipulando também o nervo vago. É um assunto importante, né? E isso vai diretamente ao encontro, né, ao estudo do sistema nervoso autônomo. Assim, uma curiosidade nossa, professora Francine, o que te levou aí a estudar com mais aprofundamento, né, o sistema nervoso autônomo, principalmente quando você está fazendo um doutorado? Então, o que me levou a estudar mais profundamente o sistema nervoso autônomo desde a minha área de atuação, né, que eu tive muito contato também com a prática, né, atuando com o método Pilates. E dentro do método Pilates, a gente observa muito essa modulação através da respiração. Então, como que a pessoa muitas vezes chega até nós, no local onde estamos, e ela chega às vezes eufórica, contando os problemas, e conforme ela faz uma respiração profunda, ela consegue ir acalmando, se reconectando consigo mesma e colocando um equilíbrio no sistema. Então isso é muito interessante, né? Essa teoria da neurociência propriamente dito, de todas as funções e circuitaria cerebral relacionada a esse eixo também da função vascular, e também dessa modulação que a gente consegue fazer com técnicas e inserir também na prática do dia a dia dessas pessoas. Professora Laureana, existe alguma forma de realizar um tratamento de estímulo no nervo vago para algumas doenças? Sim. O nervo vago, ele é algo assim que a gente pode dizer que não é tão antigo, né? É uma terapia, basicamente, a gente pode considerar como nova. E tem avançado bastante nas pesquisas, porém ainda os mecanismos de atuação mesmo, né, desse nervo ainda precisam ser mais elucidados, né? Mas sim, o que a gente tem visto nos artigos científicos é que o nervo vago ele tem contribuído bastante, por exemplo, para depressão, ansiedade, epilepsia, alguns tipos de dor, né, dor crônica. Enfim, existem várias doenças que a ciência tem apontado como um potencial, né, dessa terapia. E aproveitando esse gancho, né, sobre o nervo vago, o sistema nervoso autônomo, a professora Francine estuda, né, o sistema nervoso autônomo, e muitas doenças podem ser desencadeadas, né, por desregulares do sistema nervoso autônomo, né? Quais são as doenças que vocês estudam? Qual que é o alvo de interesse de vocês? Sim, tem diversas doenças que elas podem ser desencadeadas por uma disfunção, né? Ou uma hiperativação simpática, ou uma falta desse balanço, né, simpato-vagal que a gente chama, no balanço simpático e também do parasimpático. Então a principal das doenças que a gente tem também estudado é a hipertensão,
Então a gente está tentando encontrar diferentes formas por meio do exercício físico para a hipertensão e também para o treinamento cognitivo através da realidade virtual, para conseguir adaptar esse indivíduo, melhorar as disfunções que a hipertensão traz, as comorbidades que estão associadas com ela também, como por exemplo obesidade e outros padrões de risco também, cardiometabólicos, e tentar trazer práticas, né, inserir, além de trabalhar a questão fisiológica desses indivíduos, também conseguir modular e fortalecer a saúde mental, ou seja, o cérebro desse indivíduo, treinar o cérebro dele. Isso já é um problema, né, tecnicamente, de saúde pública, né? A gente vê que existem várias doenças relacionadas a esses sistemas e uma coisa que é impossível fugir da gente, né, que é o estresse, né? O estresse também é alvo do estudo de vocês, professora Lariana? Sim, o estresse também é alvo lá dos nossos estudos. Inclusive, a gente tem alguns testes que a gente induz esse estresse, né? Então, a gente temos, por exemplo, um teste que chama Stroop, de cores, né? Tem o próprio teste que a Francine vai comentar hoje na palestra, que é o CPT, né? Então, são testes que induzem esse estresse justamente para que a gente faça essa modulação, né? E veja através dessa ativação, digamos, do sistema nervoso, como que a pessoa reage a esse estresse. E como que ela vai modular esse sistema depois, né? Então a gente consegue ver através por exemplo, do ultrassom que a gente realiza lá, como que esse vaso ele reage frente a esse estresse, porque é normal que a gente tenha um estresse e o teu vaso ele vai sofrer uma vasoconstrição, mas ele também, a partir do momento que você consegue se situar num local que realmente está um local seguro, a gente tem que voltar para uma normalidade e esse vaso ele tem que também voltar para uma normalidade. Então a gente consegue ver através desses testes se de fato essa pessoa ela está modulada ou não, né? Através de uma ativação mais simpática ou uma deficiência parasimpática. E aí só complementando, né, às vezes você pode falar, mas como que vocês fazem isso? Uma das coisas é pela variabilidade da frequência cardíaca, né? Que a gente utiliza nos nossos testes justamente para fazer depois essas análises e poder ver esses componentes aí do sistema nervoso autônomo. E talvez seja uma dúvida, né, de muitos que estão nos assistindo, o indivíduo ele pode ter algum acometimento cardíaco por causa do estresse? Com certeza. O estresse acaba modulando todo o sistema. Conforme esse indivíduo ele é exposto ao estresse, acaba ocasionando no próprio endotélio dele uma disfunção. E essa artéria ou endotélio ele não consegue mais se vasodilatar. Então ele fica uma vasoconstrição. E essa vasoconstrição ela acaba dificultando o fluxo sanguíneo que vai passar naquele vaso. E aí isso acaba criando uma pressão interna, aumentando a frequência cardíaca e os batimentos cardíacos desse indivíduo. Fora ainda que pode trazer outros comprometimentos, né, como hipertensão, a hipertensão a gente tem visto que é algo muito quieto, né? É uma doença que você não escuta, ela não te dá sinais. Então, muitas pessoas elas acabam descobrindo, indo às vezes, como algumas reportagens, indo para a rua e você afere a pressão e descobre que você é um pré-hipertenso ou tem uma hipertensão. Então, o estresse ele acaba trazendo vários acometimentos, tanto na função vascular quanto nesse desequilíbrio autonômico do indivíduo. Então, tem muitos fatores, né, que estão ligados aí à parte da produção do estresse. E para uma pessoa leiga que está assim, nos assistindo, existe alguma coisa que ela pode fazer no sentido de exercício físico, melhora de qualidade de sono? Como esses fatores estão relacionados aí com o estresse? Sim, o exercício físico ele é essencial, né? A gente observa que várias evidências já vêm sendo publicadas dentro dessa área do exercício para hipertensão ou para outras comorbidades também, diabéticos, pessoas que têm obesidade, né, o acúmulo de massa corporal. E o exercício ele traz diversos benefícios, desde as questões fisiológicas, desses parâmetros que há uma disfunção, até as questões da saúde mental, cognitiva, que esse indivíduo ele consegue realizar melhor as suas funções. A gente vê que é quase que impossível, né, a gente se livrar do estresse, né? A gente tem noção que existe um estresse fisiológico, né, um mínimo de estresse necessário para o nosso corpo conseguir ter algumas reações fisiológicas, mas o que a gente vê hoje é uma população que está absorvendo o estresse acima do normal, né? Uhum. E
Na área dos estudos de vocês, quais são as principais doenças que estão aparecendo, que estão ligadas diretamente com o estresse? Eu diria, né, que quase 90% das doenças elas estão bem relacionadas com o estresse, né? Realmente o estresse é algo que traz muitos malefícios, né, para o nosso organismo. E uma grande parcela das doenças está ligada ao estresse, né? Não só as doenças cardiovasculares, mas a questão, hoje a gente tem a questão, por exemplo, de burnout, né? Dentro dos ambientes de trabalho, que não deixa de ser um estresse, né? Uma sobrecarga ali que se acumula e vai gerando esse estresse. Então, várias doenças têm essa ligação, digamos que, direta com o estresse. Até nas nossas pesquisas, complementando a Lauriana, a gente também faz avaliação por questionário mesmo, né, da percepção do indivíduo com relação à depressão e ansiedade. Então a gente consegue avaliar tanto antes dos testes que são realizados e depois também para ver se o exercício físico, a modulação, a ativação do nervo vago, o treinamento cognitivo com realidade virtual, se isso se trouxe um benefício, 12 semanas, diferentes tipos de sessão, para ver se trouxe uma diminuição, uma redução ou uma melhora nesses parâmetros de depressão e ansiedade. É um estudo muito importante, né? O estresse, a gente vê que existem várias áreas clínicas, né? A pessoa pode estar trabalhando na área da nutrição, a pessoa pode ser psicólogo, pode ser médico de diversas especialidades, fisioterapeuta, mas se ele não alencar o estresse, né, como algo que pode estar corroborando para uma doença, às vezes uma alteração de secreção gástrica, a alteração de sono, aí a gente vê como é importante, né, o estudo de vocês nesse ambiente que está envolvido o estresse, o sistema nervoso autônomo, o nervo vago. Para um fechamento assim, qual que é a dica que você dá para as pessoas assim melhorarem a sua qualidade de vida com relação ao estresse do dia a dia, né? Aquele start inicial para a pessoa? Sim, é algo assim muito interessante, né? A questão do nosso sistema nervoso e fascinante, porque na verdade a gente pode fazer essa modulação com coisas muito simples, como por exemplo a respiração, né? Então, geralmente quando a gente está muito nervoso, ansioso, qualquer pessoa que chega perto, o que ela te fala? Calma, respira, né? Então, a própria respiração, ela já pode estar favorecendo bastante isso. A meditação, né? Você tirar uns minutinhos do teu dia, e a meditação que eu falo não necessariamente aquela meditação que você precisa estar naquele estado, né, de sentado numa posição, não, é realmente você tirar uns minutinhos do teu dia para você realmente tentar não pensar em nada, né, deixar os teus pensamentos soltos e você poder se reconectar um pouquinho mais com o momento presente, né? A questão de uma massagem, então assim, são coisas muito simples que a gente tem com facilidade e que pode melhorar muito a nossa saúde mental, né? E principalmente o estresse, no caso. O que eles podem estar realizando assim? Exercício físico, por exemplo, é uma medida segura para eles conseguirem aliviar o estresse? Sim, a atividade física, o exercício ele é essencial para conseguir reduzir o estresse. E acredito que quando você busca por uma prática, você precisa tentar se inserir naquilo que te faz bem naquele momento, que você vai ter diferentes fases na tua vida, diferentes momentos que você vai estar. Então, às vezes, um relaxamento vai ser o que você precisa naquele dia, muitas vezes um alongamento vai ser o que você precisa naquele dia, um exercício intenso de força para soltar aquela energia, aquele gasto que você precisa gastar naquele dia. Então, é tentar se inserir em práticas que você se sente bem, que você consiga realizar, né? Então, tem um artigo científico bem interessante, que eu vou até abordar também na palestra, que o próprio movimento, só de você movimentar a elevação do calcanhar sentado e descer essa elevação do calcanhar parado, você já consegue ativar a tua função do endotélio, e o endotélio ele consegue vascularizar melhor a tua perna. Então você consegue quebrar um comportamento sedentário mesmo sem alternar a sua postura. Simplesmente sentado, movimentando uma perna, você já melhora a sua função vascular. Então, tentar buscar inserir de pequenas formas uma dose diária de movimento no seu dia a dia, na sua rotina, já pode trazer vários benefícios para a sua saúde. É impressionante, né? O que a neurociência pode estar contribuindo para as pessoas, assim, os movimentos, né?
como consegue engrandecer ainda mais, né, e corroborar para as pesquisas que acabam saindo, né, dia a dia. E aí a gente agradece, né, ao público que nos assistiu, agradecemos aí as nossas convidadas, a professora Francine e a professora Laureana, por ter contribuído para mais esse episódio aqui do Abstract. E você aqui que assistiu, não esqueça de curtir e compartilhar. E não esqueça, logo logo nós teremos aí um próximo episódio do Abstract.